97% das copies que eu leio que dão errado tem um desses 3 erros. O primeiro desses erros, falar muito em pouco tempo ou falar muito rápido. Parece que tá todo mundo doido para acabar a copy, que tá querendo correr com o texto, tá querendo falar todos os argumentos ao mesmo tempo. Não entendo. A pessoa fala um negócio, 2 segundos depois já tá falando de outro argumento e você vai vender por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. O primeiro erro é apressar demais a copy por esquecer que é uma conversa entre 2 pessoas. Talvez você esteja pensando, João, mas copy não é uma conversa. Eu que tenho que falar tudo e a outra pessoa só vai ler, só vai ver o vídeo. Sim, mas o copywriter ele é o único escritor no mundo que considera o leitor mais do que ele próprio na hora de escrever o texto. Então, a ideia do copywriting é que seja assim uma conversa na qual você está simulando as respostas, as dúvidas e os problemas do seu cliente. Eu vejo que as pessoas que estão começando, elas apressam muito. Elas têm vontade de falar todos os argumentos, que se elas falarem todos os argumentos, usarem todos os gatilhos de venda e elas fizerem todas as técnicas e usarem a estrutura perfeita, elas vão conseguir... Não para nem para pegar ar. E o que eu falo muito para as pessoas é poucas ideias bem trabalhadas são melhores do que muitas ideias mal trabalhadas. Uma estrutura simples, bem falada, ponto a ponto, é muito mais poderosa que a mais bela template, que a mais bela estrutura complexa de copy. Pensa nas conversas que você tem com seus amigos, com seus familiares. Vocês falam de muitos assuntos ou vocês falam um assunto, e você desenvolve o assunto, e aí tem uma conversa, e depois você vai para um próximo. Cara, não existe isso de você falar e pronto. Você tem que desenvolver, você tem que explicar. E é isso que vai devagar colocando as ideias na mente do seu cliente. Tem muita gente que fala, João, meu cliente não acredita em mim, ou ele tem muita objeção, ou é difícil convencer ele. Claro, você não passa tempo convencendo ele. Ele mal ouviu a primeira ideia, você já está na segunda. Ele mal ouviu a segunda, você já está na terceira. Ele mal ouviu a terceira, você já está na quarta. Como é que ele vai se convencer? Ele não tem tempo de processar uma ideia na cabeça que você não deixa. E aí, a pessoa fica sem saber porque ela converte. Mas ela está falando um monte de coisa num período muito pequeno de tempo, ou muito pequeno de texto, que é pior ainda, porque fica aquele bloco, e fica um bloco cheio de ideia, fica horrível de ler. Então esse é o primeiro erro. Não faça isso. De verdade. Acabou agora, ó. Te contei, te expliquei. Faz devagar. Explica até uma criança do 4º ano conseguir entender. Depois que você terminou de explicar, aí você vai para a próxima ideia. Beleza? Segundo erro, falar mais de você do que do cliente. Esse é fatal. Eu tô cansado de ver copy que no 2º ou 3º segundo de copy já tá assim, eu fiz tal coisa outra, e eu tenho 7 informações, e lá, lá, lá. Ninguém liga. As pessoas não querem saber quem você é antes de saber o que você tem para oferecer. Primeiro elas querem ter vontade de te ouvir. Primeiro elas querem ficar interessadas. Porque depois que você se interessou, aí sim você quer saber quem que está falando com você. Antes não faz diferença nenhuma. Então até você ancorar profundamente o seu conteúdo, até você criar o desejo, falar de você não vai ajudar. E quando você for falar, tem gente que fica falando de formação acadêmica. Tem gente que fica falando, eu viajei para tal lugar, fiz tal coisa. Cara, ninguém liga, de novo. As pessoas importam com o nível de resultado que você consegue gerar para elas. Inclusive, quando você fala dos seus resultados pessoais, isso não conta, porque é muito difícil a pessoa te ver como um mentor, alguém numa patamar acima dela, e ao mesmo tempo alguém que, como ela, teve resultados. É incoerente. Se você quer se usar de exemplo, você está se diminuindo, ficando na altura da pessoa. Um mentor é alguém que é maior em conhecimento, em capacidade. Não que você tem que ser arrogante, você precisa ser visto como um modelo. Uma pessoa modelo, ela não pode ser igual a gente, ela tem que ser um pouco melhor na área. Então fica muito difícil que você fique contando a sua história e ao mesmo tempo queira que a pessoa te veja como uma referência. Você pode contar, você deve contar, mas sempre conectando com ela. Primeiro isso e depois você fala dos resultados específicos que você gerou para outras pessoas. Não importa se você teve resultado, porque você é o guru, você é o cara que sabe, você é o cara que manja. Não importa. Assim, você deve sim contar para se conectar, você deve sim contar a sua história para dizer onde você chegou, como você chegou, mas não é o mais importante. O mais importante são depoimentos, o mais importante, e não depoimentos necessariamente no meio do vídeo. Fazer depoimentos assim, falar, olha, eu gerei resultado para ciclano, para fulano, para beltrano, resultados assim, assim, assado, são pessoas como você. Então você trabalha a sua autoridade, mas sempre em relação à pessoa. Sempre em relação à pessoa, sempre em relação à pessoa. Os copywriters americanos, eles diziam, tem um ditado sobre histórias que é, quando você fala das coisas ruins, você fala na primeira pessoa. Quando você fala das coisas boas, você fala na terceira pessoa. Então você fala, eu sofria muito porque eu não conseguia aprender a ler mais rápido para passar em concurso. Até que eu descobri uma fórmula muito simples, que qualquer pessoa pode aplicar, que você vai perceber que é uma fórmula... Então assim, você já entrou numa fala para a pessoa. E você usa a sua história dessa forma. Volta para você para falar mal
vai para a pessoa para falar bem, volta para você para falar mal, faz a promessa para falar bem. Essa dança é muito interessante, a dança de estar sempre com a pessoa e só voltar para falar coisas que não são agradáveis que ela passe. Então o foco, o protagonista é a pessoa. Já falei isso muitas vezes, o copywriter é o único escritor no mundo que considera mais o cliente do que a si mesmo, mais o leitor do que a si mesmo, mais a pessoa que está consumindo do que a pessoa que está produzindo. E nos leva ao terceiro erro que a maior parte das pessoas comete, que é achar que fazer uma boa oferta é o bastante, achar que ter um bom produto é o bastante, achar que ter uma copy forte é o bastante. Não é. Essas pessoas pensam que eles fizerem uma coisa muito boa, por exemplo, eles estão num nicho que tem muito preconceito, que tem muita objeção. O cara fala, não, eu vou falar muito bem do meu produto, eu vou mostrar que o meu produto é muito bom, eu vou fazer a minha parte, eu vou colocar muito valor, eu vou ser agressivo na copy e eles vão esquecer as objeções. Errado. Você deve acolher as objeções. Você deve trazer elas. Porque tudo que você não dá nome e tudo que você não desconstrói da cabeça do seu cliente, na própria copy, o seu cliente vai fazer por você. E ele pode seguir o caminho que você não quer. E ele normalmente segue. Porque a nossa mente, ela funciona sozinha e ela vai vendo cenários. Então, se a pessoa que quer me vender algo não me conta sobre algum preconceito que eu tenho, não destrói alguma barreira que eu tenho na minha mente, não lida com alguma crença negativa que eu tenho, eu mesmo vou ficar ali com aquela crença negativa, eu vou ficar trabalhando com ela, e vou transformá-la num vendaval e não vou comprar dessa pessoa, porque ela não fala. Se a pessoa nem fala do preconceito que eu tenho, se ela nem fala da crença negativa que eu posso ter, como é que ela vai me ajudar a fazer, apesar dessa crença? Você precisa sim criar boas ofertas, você precisa sim se preocupar com o produto, você precisa sim fazer uma copy que converte, mas mais do que isso, você precisa destruir as objeções e trazer à luz tudo que está nas sombras da mente do seu cliente. Então, esses são 3 erros que você para de cometer hoje. Sua copy vai dar um salto, vai ficar umas 2, 3 vezes melhor, eu te garanto isso, porque são erros que destroem uma copy. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações do canal, me segue nas redes sociais. Tem conteúdo de segunda a domingo para fazer você converter cada vez mais. Eu te vejo no próximo vídeo.